Nós estamos vivendo em dias em que há muitas pessoas vivendo desiludidas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas frustradas com Deus, lá fora no mundo, pessoas que se desviaram do Evangelho, e até mesmo pessoas dentro da igreja. E o texto que nós vamos usar é o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, mas ele precisa ser entendido no contexto de todo o capítulo 24, depois na sua casa você lê com atenção. Nesse capítulo, Lucas está fazendo a narrativa da reação dos discípulos no dia da ressurreição, e Lucas conta 3 histórias, ele faz 3 narrativas nesse capítulo. A primeira narrativa é das mulheres que se levantaram de manhã, de madrugada, para levar perfumes para ungir o corpo de Jesus. Acordaram, prepararam aquele perfume, quando chegaram lá, tomaram um susto, o túmulo estava vazio, ficaram sem entender, e os anjos disseram: olha, ele não está aqui mais, ele ressuscitou. E eles fizeram ela se lembrar das palavras de Cristo. As mulheres ficaram animadas, correram para onde os discípulos estavam escondidos, contou o que elas tinham experimentado ali, mas os discípulos não acreditaram nelas. Na época, o testemunho da mulher não tinha muito valor, eles não acreditaram no que elas estavam dizendo, e no original a palavra até usada para descrever é que eles acharam que as mulheres estavam delirando. Daí no meio disso, no meio dessa confusão, 2 discípulos decidem jogar a toalha, abandonar o barco, sair fora, e vão embora para Emaús. E é esse texto que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Aí Jesus se encontra com eles, se revela a eles, resgata eles, eles voltam correndo para Jerusalém, se encontram com os discípulos. Enquanto eles estão contando a história, Jesus aparece para os discípulos. Os discípulos pegam nele, pegam nas feridas dele, fazem uma refeição com eles, e a Bíblia diz que eles são transformados então de frustrados, desanimados, angustiados, em pessoas cheias de louvor, cheias de júbilo, cheias de esperança. E eu creio que essa mensagem essa noite é para você, que quem sabe está atravessando uma situação difícil, está lutando para encontrar ânimo. Quem sabe você que está assistindo essa mensagem também pela internet, você se frustrou com alguma situação na sua vida, está frustrado com Deus. Esta é uma mensagem que eu creio vai reanimar o seu coração, vai trazer esperança, vai trazer um renovo em nome de Jesus. Então vamos ler o nosso texto. Ele é um texto um pouco longo, nós vamos ler do verso 13 ao 35, mas é de muito proveito, há muitas coisas preciosas nesse texto. Lucas 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele.
Voltaram e lhes contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que esta palavra venha falar aos corações de todos os que aqui estão, para que essa palavra venha falar ao coração de todos os que assistirem essa mensagem pelas redes sociais, Senhor, pela internet, que no nome de Jesus, corações que estão abatidos, desanimados, possam mais uma vez ser aquecidos pela presença santa do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, abençoe esta mensagem. Amém e amém. Queridos, nesse texto aqui, nós lemos a história de dois discípulos que estavam juntos com os apóstolos, viveram a experiência de estar com Cristo, ouvir seus ensinos, caminhar com Ele, que passaram também por todas as tragédias daqueles dias de prisão, de martírio, de tortura, da morte de Cristo. E esses homens que eram discípulos chegaram num nível de decepção tão grande com a morte de Cristo, num nível de frustração tão grande, que eles não aguentaram mais. Eles disseram: olha, isso aqui não é para mim, eu não quero mais nada a ver com esse negócio de ir atrás desse Jesus, de andar com esse povo, eu vou cuidar da minha vida. E eles então saíram da igreja. E você pode olhar para essa história e se perguntar: mas como que eles fizeram isso? Esses homens estiveram tão perto de Jesus, como é que eles puderam fazer uma coisa dessa? Mas hoje eu quero convidar você a não ser tão rápido para julgar essas pessoas. Eu quero convidar você, na verdade, hoje, para uma jornada, se colocando no lugar desses homens. Hoje, eu quero te convidar a tomar o lugar deles, entender o que eles estavam vivendo, porque, queridos, havia naqueles dias em Israel uma grande expectativa por um Messias. O povo de Israel ansiava, desejava que Deus enviasse alguém para resgatar a nação, tirar a nação daquela situação terrível em que ela estava. Israel estava debaixo da opressão dos romanos. Os romanos eram cruéis, eles eram brutos, eram dominadores sem misericórdia. E antes dos romanos, eles já tinham passado por humilhação após humilhação, debaixo do jugo de vários povos. Então o povo já não aguentava mais,
Da criança mais pequena ao mais velho ancião, todos clamavam: Deus, quando vai chegar o Messias para nos libertar? Agora, queridos, eles esperavam que esse Messias fosse um homem assim, uma mistura de Moisés com o rei Davi, alguém que fosse um profeta, que conhecesse Deus, que operasse maravilhas, mas que tivesse uma espada na mão, pronto para fazer uma guerra ali, e trucidar, e arrebentar com todos os que oprimiam Israel. E esses dois discípulos, como homens daquela época, tinham essa mesma expectativa, tinham esse mesmo desejo. Aí o que acontece? De repente eles se encontram com esse tal de Jesus de Nazaré. Jesus se dizia o Filho do homem, muitos dizendo que ele era o Filho de Deus, e eles começaram a seguir Jesus, e eles ouviam os ensinos de Jesus, eles ouviram Jesus falar sobre o reino de Deus, sobre as maravilhas de Deus, eles viram Jesus multiplicar pães e peixes e matar a fome do povo, eles viram Jesus operar milagres, fazer o cego ver, o surdo ouvir, o aleijado andar, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, ouviram da história de Jesus andando sobre as águas, sabiam que Jesus tinha mandado a tempestade acalmar e ela se acalmou. Então esses homens olharam para esse Jesus e pensaram: é esse, o Salvador da pátria chegou, o homem que vai acabar com a corrupção em Israel, o homem que vai acabar com a injustiça, o homem que vai pôr fim na violência, o homem que vai acabar com a pobreza desse país, o homem que vai nos liderar aqui, e nós vamos botar os romanos para correr, e finalmente Israel vai ser um país do primeiro mundo. E sabe que nós vemos nos evangelhos que os discípulos que estavam com Jesus tinham essa expectativa, essa mentalidade, e eles até aspiravam que Jesus ia estabelecer um reino terreno, e eles iam ter cargos com Jesus. Tanto é que eles ficam brigando, quem é o menor, quem é o maior. A mãe dos filhos de Zebedeu: ó Jesus, é o seguinte, quando o senhor estiver no seu reino, coloca um filho do lado direito e outro do lado esquerdo. Então esse pessoal entrou ali com toda essa esperança, toda essa expectativa de ver Jesus tomando conta do governo, e quem sabe ainda ia sobrar um cargo público assim de primeira, quem sabe ia sobrar um cargo assim, com um salário bom, uma aposentadoria garantida. Até parece que depois de 2000 anos as expectativas não mudaram muito, não é verdade? E essas expectativas atingiram um ponto alto, um ponto máximo naqueles dias, porque Jesus passou pelo Monte da Transfiguração. Lá ele viu Elias, ele viu Moisés, e ele sai determinado a ir para Jerusalém. E Jesus chega ali na estrada de Jericó, e um cego diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é um título messiânico, um título somente para o Messias, e ele diz isso diante de toda a multidão, e Jesus recebe aquele título. Aí ele entra em Jerusalém. O que acontece, queridos? Uma multidão está pronta para recebê-lo, e eles cantam: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. E Jesus entra montado num jumento, só o rei fazia isso. As pessoas tiravam os seus casacos e jogavam no chão para Jesus passar. Queridos, ali naqueles dias em Jerusalém, eu quero que você se veja lá, tinha cheiro de revolução no ar, havia uma expectativa de que alguma coisa ia acontecer, de que algo estava para arrebentar, e finalmente ia acabar a humilhação do povo, o sofrimento, a violência, a pobreza, a corrupção. Finalmente esse Jesus ia botar para correr todos os que humilhavam o povo de Deus. Mas aí o que acontece? Depois da ceia, estão orando. Esse Messias que supostamente ia restabelecer o governo, o reino de Israel, foi preso, foi julgado às pressas, à noite,
foi torturado, foi humilhado publicamente, e foi assassinado. Ele recebeu a sentença de morte, e morte de cruz. Queridos, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Os discípulos ficaram arrasados. Os discípulos ficaram frustrados. E pior ainda, eles começaram a pensar: olha, eles prenderam Jesus e vai sobrar para nós. Então eles ficaram com medo e foram se esconder. Você consegue imaginar isso? Você é parte de um movimento desse. De repente tudo acaba e você tem que ficar escondido, passa 3 dias e 3 noites, tudo que tem para fazer é olhar para o chão e olhar um para a cara do outro, sem entender nada do que está acontecendo. Aí, para agravar mais a situação, chegam as mulheres correndo no 3º dia, e essas mulheres animadas parece que falavam coisa com coisa, dizendo: olha, o túmulo está vazio, e eu vi uns anjos aí, os anjos estão dizendo que ele ressuscitou. Esses 2 discípulos falaram: olha, para mim chega, não aguento mais, foi longe demais, não estou entendendo nada, esse negócio de seguir Jesus está complicado, não é nada do que eu pensava, não estou recebendo as bênçãos que eu pensei que ia receber, não está acontecendo as coisas que eu pensei que ia acontecer, então para mim chega. Já que não funciona como eu pensei, vou sair fora. E foi assim que esses 2 discípulos pensaram, e eles saíram. Deram no pé em direção a um povoado chamado Emaús, cerca de 11 quilômetros de de Jerusalém. Alguns comentaristas dizem que era uma jornada de 5 horas, outros dizem que é 10 horas, porque a região é muito montanhosa. De qualquer maneira, era uma caminhada longa. E aí nós temos o primeiro ponto do seu esboço: os discípulos frustrados abandonaram a comunhão dos irmãos. Diga comigo: os discípulos frustrados abandonaram a comunhão dos irmãos. Queridos, eles estão indo ali pelo caminho de Emaús, mas sabe de uma coisa? Essa é uma jornada da dúvida, da frustração, da decepção, que todos nós, um dia, podemos passar por ela. Quem sabe, você que está ouvindo essa mensagem aqui na igreja ou pela internet, você está vivendo isso hoje. Quem sabe você também passou pela experiência de ter as suas esperanças esmagadas. Quem sabe você passou por uma decepção na sua família, com sua esposa, com seu esposo, com os filhos. Quem sabe a sua decepção é porque um dia você esperou receber algo de Deus e você não recebeu. Quem sabe essa decepção foi tão grande que um dia você se esfriou na fé e acabou se afastando dos caminhos de Deus. Quem sabe um sonho que não se realizou, um diagnóstico médico que te assustou, uma tragédia que aconteceu, e é como você se sente como se você tivesse orado, olhado para os céus, clamado a Deus, mas não tivesse ninguém lá para te ouvir. O que aconteceu que te deixou frustrado com Deus? O que aconteceu que te deixou sem entender, sem esperança, machucado? Queridos, tem tantas pessoas assim. Essa semana, na nossa página de missões no Facebook, um jovem escreveu muitas besteiras. Ele se dizia ateu, atacando Deus. Eu comecei a interagir com ele, até que finalmente veio à tona o problema real. Esse jovem disse assim: eu cansei de pedir coisas para Deus,
e não receber. Por isso, ainda que ele existisse, eu não perdoaria. O que ele disse é uma afronta a Deus, mas vem de um coração frustrado, vem de alguém que tinha uma expectativa e as coisas não aconteceram como ele achava que ia acontecer. Quem sabe essa é a sua história, quem sabe a decepção te pegou e você deixou a sua fé esfriar. Quem sabe você não se afastou da igreja, mas nunca mais teve o nível de compromisso e de intensidade na busca de Cristo que um dia você teve. Mas sabe o que eu vejo aqui que é lindo, queridos? Jesus não abandonou aqueles discípulos. Não, Jesus foi até eles. A Bíblia diz que eles estavam a caminho de Emaús e Jesus veio caminhar com eles. E eu me pergunto, quantas vezes Jesus veio até nós, e como aqueles discípulos, nós não o reconhecemos? Porque a Bíblia diz que Jesus começou a caminhar com eles, mas eles não o reconheceram. Eles não tinham condição de ver que aquele era Jesus, os olhos deles estavam impedidos. Amados, quantas vezes Jesus quis caminhar com você, quantas vezes Jesus quis falar ao seu coração, por uma mensagem, pela palavra de um amigo, e você não reconheceu que era Deus falando com você, para te chamar de volta, para te ensinar, para tirar do seu coração essa dor, essa tristeza, para tirar do seu coração esse desânimo e essa frustração. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você tem vivido assim, e você está ouvindo essa mensagem, Deus mais uma vez está falando com você, em nome de Jesus, não feche o seu coração. Hoje mesmo Jesus de Nazaré está te chamando de volta, Ele te ama, Ele não te abandonou, e Ele quer te ensinar tudo o que Ele tem para você. Queridos, e nós vemos aqui que Jesus chegou até eles, e Jesus pergunta: o que vocês estão falando? Que história é essa? E esses discípulos, meio que quase irritados, né? Como assim? Onde é que você estava? Hoje a gente diria: ei, está no mundo da lua? Estava em outro planeta? Você não está sabendo não de Jesus de Nazaré? O que aconteceu com ele? E Jesus pergunta: que coisas? E eles começam a apresentar os seus argumentos para Jesus, suas razões. Diz: olha, é um profeta, poderoso em palavras, em obras, que foi crucificado, foi morto, e nós até pensávamos que ele é que ia redimir Israel, até achava que era ele. É interessante que quando uma pessoa está frustrada, quando uma pessoa deixa o desânimo entrar no seu coração, ela começa a construir argumentos, razões na sua mente, que muitas vezes se tornam correntes, se tornam prisões na vida dessa pessoa. Esse é o segundo ponto aí do esboço. Os frustrados estavam cheios de argumentos e justificativas. Diga comigo: os frustrados estavam cheios de argumentos e justificativas. Amados, muitas pessoas, se você já tentou ajudar alguém desanimado, que resistiu ser ajudado, você sabe muito bem do que eu estou falando. São justificativas mentais, às vezes simples desculpas, que parecem perfeitamente razoáveis para a pessoa, mas que na verdade se tornaram correntes, se tornaram uma prisão, que estão impedindo essas pessoas de se relacionar com Jesus. Essas justificativas, esses argumentos, se tornaram um muro de separação
entre aquele que está frustrado e o que Deus tem para a vida dele. Então eu preciso perguntar a você: quais são as justificativas que você tem dado para Deus para continuar na sua frustração? Quais as desculpas que você tem dado para Deus para não deixar para trás essa decepção, esse desânimo? Como aquele rapaz do Facebook que eu contei, ele disse: as minhas razões é porque eu pedi coisas para Deus e Ele não me atendeu, então eu não quero mais nada com Ele. Talvez você chegou a esse ponto, ou talvez não, por temor a Deus, você continua vindo à igreja, você continua participando dos cultos, mas lá no seu coração você carrega aquela decepção, desilusão. Quais as justificativas que você erigiu em você, que estão impedindo você de receber tudo o que Deus tem para a sua vida? Essa noite, em nome de Jesus, eu quero convidar você a quebrar essas correntes, a quebrar essas amarras, a derrubar esse muro. Abre mão dessas justificativas, argumentos, desculpas, e se entregar totalmente a Jesus. Essa noite eu quero convidar você a dizer: Deus, eu não quero mais ter razões, eu não quero mais ter desculpas, eu quero te conhecer, experimentar a tua glória e receber tudo o que o Senhor tem para mim, ainda que seja muito diferente daquilo que eu estava esperando. Esse é o meu convite para você hoje, queridos. E nós vemos que aqui nessa jornada, Jesus dá um estudo bíblico para aqueles dois discípulos, mas antes Jesus dá uma bronca neles. Jesus dá uma bronca neles, e a bronca que Jesus deu, não é porque eles abandonaram os discípulos, não é porque eles estavam a caminho de Emaús, a bronca que Jesus deu é porque eles eram tardos em crer. A palavra lá no original nos dá a ideia de que os sentidos deles estavam embotados, que eles estavam atrasados para crer. Aqui nós vemos nessa versão, tardios em crer. Essa foi a bronca de Jesus. E o que é algo atrasado? Olha, um relógio que está atrasado, ele ficou para trás, ele não está em sincronia com o que está acontecendo agora. E quando nós ficamos apegados nas nossas desculpas e justificativas, sabe o que acontece? Deus continua agindo e nós ficamos atrasados. A nossa vida sai de sincronia com aquilo que Deus está fazendo, e é por isso que Jesus repreende eles. Amados, não importa se você é um PhD, se você tem 10 cursos superiores, se você recebeu o prêmio Nobel da literatura ou da ciência, na perspectiva de Cristo, se você não crê, você está sendo tolo, você está sendo nécio. Por isso, em nome de Jesus, hoje eu quero te convidar, querido, a deixar de lado tudo aquilo que impede você de se entregar completamente a Cristo, deixar de lado as suas desculpas, deixar de lado as meias verdades que você abraçou e dizer: Deus, eu não quero mais ficar atrasado, eu quero caminhar contigo, eu quero ir onde o Senhor vai, eu quero estar onde o Senhor está, eu quero experimentar o que o Senhor tem para a minha vida. E Jesus então explica para eles as Escrituras, e os corações daqueles homens queimavam. Quem sabe como o seu coração está queimando hoje, ouvindo essa palavra, sabendo que é uma palavra de Deus para a sua vida. E quando eles chegaram em Emaús, depois de várias horas caminhando, 11 quilômetros ali, subindo e descendo naquela região montanhosa, chegaram em Emaús, quem sabe na casa de um deles, e Jesus fez que ia seguir viagem. E a Bíblia diz que os discípulos então disseram: ei, já está tarde, fica conosco. Lindo demais, irmãos. Jesus não vai forçar você a nada.
Ele não vai se impor a você. Jesus não vai te obrigar a aceitar os planos dele para a sua vida. Ele esperou os discípulos dizerem: fica conosco. Fica conosco. Fica conosco. Jesus nessa noite está esperando você dizer: Jesus, não passa não, eu quero mais. Eu te convido, Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Jesus hoje está esperando o seu convite, Ele está batendo na sua porta, e se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar na sua vida e vai cear com você. E aí, Jesus entra na casa dos discípulos, e é interessante que Jesus foi o convidado, mas foi Ele que serviu a mesa. Ele pega o pão, Ele dá graças e Ele parte, e nessa hora os olhos dos discípulos se abriram. Você consegue imaginar como ficou o coração desses homens? Saindo daquela decepção, da desesperança, do desespero, da desistência, eles agora ouvem a voz de Jesus, os chamando, os instruindo, os corrigindo, convidam Jesus para entrar, e então, no momento do compartilhar do pão, os olhos deles se abrem, e eles veem que é Jesus. Eu consigo imaginar a alegria desses homens, o ânimo deles, e a Bíblia diz que eles saíram correndo, voltando para Jerusalém para contar para os discípulos. Mas sabe aqui, tem mais uma coisa interessante nesse texto. Por que Jesus esperou chegar em Emaús para se revelar, queridos? Por quê? Não teria sido muito mais fácil, a hora que eles estavam saindo da casa, chegasse na esquina, Jesus falasse: ei, peraí, vem cá, vamos conversar aqui, vamos sentar debaixo dessa árvore aqui, vamos trocar umas ideias, e se revelasse a eles. Para que essa trabalheira toda, de deixar o pessoal caminhar o dia inteiro, chegar em Emaús, depois os dois saírem correndo igual doido de volta para Jerusalém, 11 quilômetros, 22 quilômetros a pé num dia? Por quê? Porque tem jornadas que você precisa passar para conhecer mais de Deus na sua vida. Tem jornadas que às vezes não são prazerosas. Querido, se você for em Israel, o calor lá é escaldante. Subir e descer morro a pé naquela região empoeirada não é mole. Aquela não foi uma jornada tranquila, não foi um passeio de final de semana. Foi uma jornada de angústia e depois de muito ânimo para poder compartilhar o que estava acontecendo. Mas é uma jornada que aqueles dois precisavam passar para entender o propósito de Deus na vida deles. Quem sabe você também está passando uma jornada, quem sabe você também está atravessando um momento na sua vida, uma fase que não é nada agradável, um momento difícil. Mas eu quero te convidar, não se desanime, não deixe o seu coração desfalecer, não, nesses dias de luta, nesses dias de dificuldade, coloque mais ainda a sua fé em Jesus, e Ele vai revelar a você a glória dEle. E esse aqui é o nosso terceiro ponto. Jesus se revelou e trouxe cura no compartilhar do pão. Diga comigo: Jesus se revelou e trouxe cura no compartilhar do pão. Por que isso? Amados, o segredo da vida cristã frutífera está em não viver sobrecarregado e obcecado por suas próprias necessidades.
pelas coisas que você acha que você precisa e que Deus tinha que fazer para você. Mas o segredo de uma vida cristã frutífera está em tirar os olhos dessas circunstâncias e colocar em Jesus. Colocar em Jesus. Aqueles discípulos não podiam ver Jesus porque eles estavam centrados em si mesmos, estavam remoendo as suas expectativas frustradas, as coisas que não aconteceram. Mas quando eles pararam para compartilhar o pão, eles tiraram os olhos de si e colocaram em Jesus, eles tiveram uma revelação do Senhor. E ali, naquele momento, eles estavam prontos para receber o pão, prontos para receber o que Jesus tinha para dar para eles. Jesus tem algo para a sua vida, Ele tem um plano maravilhoso para você. Talvez não seja o plano que você planejou, talvez não seja o sonho que você sonhou, talvez a expectativa que há na sua vida não sejam as mesmas expectativas de Deus, mas eu quero te encorajar nessa noite e te dizer que os sonhos de Deus são muito melhor que os seus, a vontade de Deus é muito melhor que a sua, que os planos dele vão muito além dos seus. Por isso não fique apegado em coisas pequenas, não fique centrado em você mesmo, não fique remoendo as coisas que passaram, mas levanta os seus olhos e olha para Jesus, porque quando você fizer isso, você vai estar pronto para receber o que Ele tem para você. Amados, às vezes nós achamos que a vida cristã consiste em ficar tentando convencer a Deus de fazer as coisas que nós queríamos que Ele fizesse, mas não é assim. A vida cristã é um chamado à rendição, é um chamado à entrega. A vida cristã é um chamado a confiar que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é um Deus de amor, um Deus que nos amou de tal maneira que não poupou nem o seu Filho, mas entregou Ele por amor de nós, um Deus que cuida de nós, que tem o melhor para nós, e por isso nós estamos dispostos a abrir mão de nossos desejos egoístas, de nossas vontades egoístas, e nos entregarmos a Ele. A vida cristã é um chamado para trilhar um caminho que muitas vezes, queridos, é diferente daquilo que eu gostaria de fazer, uma jornada que pode ser diferente daquilo que você gostaria de experimentar, mas é uma jornada que você não precisa de ter medo de passar por ela, porque você não está sozinho. Amados, a Bíblia diz que quando os discípulos viram que era Jesus, Jesus desapareceu de diante deles. Eles, sabe de uma coisa? Eles não viam mais Jesus com seus olhos, mas a partir daquele momento eles entenderam que na verdade eles nunca mais estariam sozinhos. Nessa noite, entenda, você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus vê a sua dor, Ele vê a sua frustração, Ele vê as dúvidas do seu coração, Ele vê a confusão que você está enfrentando, e Ele não te condena, Ele não joga pedras em você, não, Ele está de braços abertos, para te receber, para se revelar a você, para te encher de graça e misericórdia, e revelação. Queridos, aqueles homens que estavam frustrados agora ficaram cheios de alegria, e quando eles chegaram para contar para os discípulos, enquanto eles contavam, Jesus apareceu para eles. E se você ler o final de Lucas, você vai ver que no final eles estavam cheios de júbilo e de louvor. Esse é o nosso Deus, Ele está pronto para tirar a tristeza do seu coração e pôr alegria, tirar o desânimo e colocar ânimo.
tirar a depressão e colocar a vontade de viver, tirar o desespero e te encher de esperança. Mas você precisa colocar os seus olhos em Jesus, está disposto a receber o que Ele tem para você, está disposto a receber o pão que veio do céu. E é por isso que eu quero orar por você hoje. Eu quero orar para que você tenha essa experiência, para que toda dúvida seja sarada do seu coração, todo desânimo seja arrancado do seu coração, e você tenha uma experiência real e viva com Jesus, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, e Ele nos prometeu que nunca nos abandonaria. E hoje, nesse domingo, Ele está aqui. Você que está nos assistindo, Jesus ressuscitou, e Ele também está aí. Vamos nos colocar de pé para orar. Querido, feche os seus olhos por um momento, por favor. Feche os seus olhos e reflita sobre essa mensagem. Quem sabe você que está aqui essa noite, ou você que assiste essa mensagem, também está frustrado, cansado. Quem sabe seu coração está com dúvidas. Quem sabe as suas esperanças foram esmagadas. Quem sabe você está atravessando um momento difícil na sua vida, e você se pergunta: onde é que está Deus nessa história? Quem sabe você que está aqui hoje está enfrentando a angústia, a depressão, o medo de ter falhado, o medo de ter feito a escolha errada. Quem sabe um dia você andou com esse Jesus, mas decepções na igreja, na sua vida aconteceram, e você se afastou, se desviou. Ou quem sabe você vive arrumando desculpas para não se aproximar de Deus, para entregar a sua vida a Ele. Assim como Jesus foi até aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus está hoje batendo na porta do seu coração. Jesus está hoje dizendo para você: ei, eu quero entrar na sua vida, eu quero mudar os teus conceitos, eu quero mudar as expectativas erradas, eu quero colocar as minhas expectativas no seu coração, porque para os meus planos não vai faltar nada. Para esse a provisão já foi feita lá na cruz. Quem sabe você por muito tempo resistiu, mas hoje deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa Jesus restaurar o seu ânimo, sua esperança, sua fé, sua vontade de viver, sua vontade de ir adiante. Mas assim como Jesus não forçou a barra com aqueles discípulos, Ele só entrou na casa deles porque eles disseram: fica conosco, Jesus. Jesus está esperando que você faça a mesma coisa. Ele está esperando que você diga: fica conosco, Jesus, fica comigo. Jesus, muda minhas opiniões erradas. Eu não quero mais viver frustrado, eu não quero mais viver iludido, eu não quero mais viver sem esperança. Eu quero ser cheio da esperança que vem do céu. Eu quero ser cheio do seu perdão. Eu quero ser cheio de ti, Jesus. Eu quero o pão que vem do céu. Se nessa noite você quer convidar Jesus para entrar na sua vida, para fazer morada em você,
eu quero fazer uma oração especial por você. Se nessa noite você quer convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, se você quer se tornar um discípulo que não foge para longe dele, mas que corre para ele, eu quero orar por você agora. E se você quer fazer essa oração onde você estiver, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e ore comigo, seja aqui na igreja, seja na sua casa, no trabalho, ouvindo essa pregação pela internet, quem sabe no seu carro. Ore comigo com toda sinceridade, ore com fé e diga: Jesus. Repita comigo, todos repitam comigo, digam: Jesus. Nessa noite eu apresento ao Senhor meus medos, minhas frustrações, minhas decepções, e eu te entrego todas elas. Jesus, eu abro mão das minhas desculpas, das justificativas, e eu não vou mais olhar para elas. Diga: eu vou olhar para o Senhor Jesus. Diga: Jesus, coloca no meu coração toda a esperança, todo o ânimo, toda a fé que eu preciso para viver para o Senhor. Diga: Jesus, traz cura ao meu coração e me ajuda a viver totalmente para o Senhor. Diga: Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e eu te peço, perdoa os meus pecados. Diga: Jesus, eu te confesso como meu Senhor, eu te recebo como meu Salvador, eu te peço, me ajude a viver para ti, em nome de Jesus, amém.